Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação aqui no canal Legislação de Elite. O tema da nossa análise de hoje é a Lei número 13.869 de 2019, parte 4. Mas olha, o nosso foco aqui passa longe de só ficar lendo a lei seca, tá? A ideia é mergulhar de cabeça na mente de quem elabora as provas de concurso público. A gente vai focar naqueles crimes em espécie que simplesmente despencam nos editais e principalmente entender como as bancas montam aquelas questões cheias de maldade para tentar derrubar quem está prestando a prova. Então, bora lá! O roteiro de hoje é literalmente um manual de sobrevivência para o candidato. A gente vai passar rapidinho pela base e pelos efeitos da condenação, ver as distinções fundamentais dos crimes, montar um passo a passo prático para tipificação e depois, claro, vamos resolver casos práticos e fechar com os erros mais comuns e as maiores pegadinhas de prova. Começando pela nossa primeira parte, a base e os efeitos da condenação. Esse é o alicerce absoluto para entender toda a lei de abuso de autoridade. Bom, o pilar principal aqui, logo no artigo 1º, é o famoso dolo específico. Presta muita atenção nisso. Para que o crime de abuso de autoridade realmente aconteça, não basta só a conduta do agente. É absolutamente indispensável ter uma finalidade especial de agir. Ou seja, o agente precisa, obrigatoriamente, ter a intenção de prejudicar outra pessoa, de beneficiar a si mesmo ou a um terceiro, ou então agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Se for só um erro honesto de interpretação da lei, por exemplo, pronto, já afasta esse dolo específico e não tem crime. E esse conceito puxa um outro ponto super importante, a independência das esferas de responsabilização. Imagina 3 fatias iguais, a penal, a administrativa e a civil. Elas são autônomas. Na prática dos concursos, o que isso significa? Significa que um servidor público pode perfeitamente tomar uma demissão lá na esfera administrativa por causa de uma conduta abusiva, mesmo que ele ainda não tenha uma condenação definitiva na esfera penal. Uma coisa não trava a outra. Agora, falando dos efeitos de uma condenação, o negócio fica bem sério. A gente está falando da perda do cargo, mandato ou função e da inabilitação para o serviço público por um período que vai de 1 a 5 anos. E é justamente aí que os examinadores amam testar a galera. Eles adoram colocar na questão que saiu a sentença, a expulsão é imediata. Mas será que é assim mesmo? Aí é que está o pulo do gato. A perda do cargo não é automática em hipótese alguma. Para isso acontecer, a lei exige o cumprimento muito rigoroso de 2 requisitos. Primeiro, tem que ter reincidência específica em crimes de abuso de autoridade. Segundo, precisa ter uma declaração expressa e motivada na decisão do juiz. Viu o efeito automático na prova? Pode marcar como alternativa errada sem medo. Entrando na nossa seção 2, distinções fundamentais e crimes. É aqui que os examinadores brincam com as palavras para criar aquelas armadilhas poderosas. Fiquem de olho nos verbos, pessoal. A diferença entre exigir e solicitar derruba muita gente. Exigir é impor uma obrigação sem nenhum amparo legal, não dando escolha para a pessoa. Isso sim é crime. Agora, se o enunciado disser que o agente apenas solicitou, ou seja, fez um pedido facultativo, a pessoa atende se quiser, aí a conduta simplesmente não se enquadra na lei de abuso. Um verbo muda todo o gabarito. Outro contraste clássico que despenca em prova está lá no artigo 39. Presta atenção. Iniciar uma investigação formal contra uma pessoa determinada, sem ter nenhum indício mínimo de que ela cometeu infração, é crime. Mas, por outro lado, se a autoridade instaura só uma sindicância preliminar, genérica, sem um alvo específico, só para ver se acha algum indício, aí é um procedimento totalmente legal. O segredo é saber se já tem um alvo determinado ou não. E para quem foca na área policial, essa distinção aqui vale ouro. A famosa carteirada, que está lá no artigo 33, é quando a gente usa o peso do cargo para conseguir uma vantagem pessoal ou fugir de uma obrigação. É o famoso, sabe com quem está falando? Isso é muito, mas muito diferente da corrupção passiva, lá do Código Penal, que é quando a gente pede ou recebe uma vantagem para fazer ou deixar de fazer um ato oficial do trabalho dele. Chegamos à terceira parte, o passo a passo da tipificação. Vamos montar uma estrutura mental bem lógica para vocês não se perderem na hora da prova. Diante de um textão na prova, faz um checklist mental com esses 4 passos. Passo 1. O problema fala de uma pessoa determinada? Passo 2. A ação rolou sem qualquer indício mínimo? Passo 3. O agente impôs alguma coisa, ou seja, ele exigiu? E o passo 4, que é a cereja do bolo, teve dolo específico de prejudicar, beneficiar ou agir por mero capricho? Se a resposta for sim para tudo isso, bingo! O crime de abuso de autoridade está plenamente configurado. Vamos para a seção 4 e ver como isso tudo vira historinha de prova nos casos práticos. Imagine esse cenário clássico do artigo 18. A autoridade submete o suspeito ao interrogatório policial lá de madrugada, no período de repouso noturno. A grande pergunta é:
Isso sempre vai ser abuso de autoridade, sem exceção? E a resposta é não. A regra geral é que sim, seria crime. Mas a banca quer saber se você conhece as exceções. Existem duas situações vitais que legalizam a conduta. Primeiro, se o preso acabou de ser capturado em flagrante delito. Segundo, se ele der consentimento válido. Mas olha a pegadinha. Para ser válido, o preso tem que estar devidamente assistido por um advogado ou defensor público. Se ele consentir sozinho, sem assistência, o interrogatório é ilegal e o crime de abuso acontece na mesma hora. Bora para mais uma historinha. O Francisco é delegado e está curtindo a folga dele numa boate. Em vez de ficar na fila feito todo mundo, ele saca a funcional, dá aquela carteirada dizendo que é delegado só para furar a fila e ainda exige entrar VIP e beber de graça. E aí, qual foi o crime do Francisco? Sem muito mistério, né? Como ele usou o cargo estritamente para conseguir uma regalia pessoal, mesmo estando fora do horário de serviço, a atitude dele é o clássico crime de abuso de autoridade por carteirada, que fica lá no parágrafo único do artigo 33. Mas e se a gente mudar um detalhe na história do Francisco? Agora ele está no meio do expediente, fardado, fazendo uma fiscalização num restaurante. Aí ele vira para o dono e pede um jantar de luxo de graça. O detalhe, ele pede isso em troca de pegar leve na fiscalização oficial do local. Como fica a situação dele agora? Nesse caso, a figura jurídica vira de ponta cabeça. O crime passa a ser o de corrupção passiva. Por que essa mudança? Porque a vantagem indevida que ele pediu estava diretamente ligada a um ato de ofício dele, que era a fiscalização. Percebem como a motivação do agente muda completamente a resposta na hora da prova? E para fechar, nossa seção 5, as pegadinhas e erros comuns. Vamos focar exatamente naqueles pontos cegos que roubam os pontos preciosos dos candidatos. A banca examinadora vai mentir para vocês, isso é um fato. Eles vão jogar na tela que a perda do cargo é automática, quando a verdade legal é que exige reincidência específica. Vão dizer que só o preso deixar-se interrogado à noite já basta, quando a verdade é que ele precisa estar devidamente assistido por um advogado. E vão tentar empurrar que solicitar é a mesma coisa que exigir. Mas agora a gente já sabe que um mero pedido facultativo não tipifica o crime. A dica de ouro aqui é escanear a questão. Quando se deparar com um bloco de texto gigante, procure os gatilhos verbais. Palavras como salvo, exceto, sem qualquer indício ou a expressão devidamente assistido são a sua bússola. Elas apontam exatamente para onde o examinador montou a armadilha. Um candidato bem treinado lê a prova procurando esses gatilhos. E por último, não tentem decorar as penas de cada artigo um por um. Isso é loucura. A estratégia real é pensar em blocos. As bancas comparam penas, então divide na cabeça. As infrações menos graves dão detenção de 6 meses a 2 anos. Já as mais pesadas vão de 1 a 4 anos. Essa divisão simples já ajuda a eliminar um monte de alternativa absurda na hora do sufoco. Bom, chegando ao final de mais uma análise aqui no Legislação de Elite, a mensagem que fica é clara. Ter só aquele conhecimento superficial não vai salvar ninguém na lei de abuso de autoridade. No próximo concurso, quando a banca fatalmente tentar trocar só uma palavrinha para criar a armadilha perfeita, a pergunta que fica é: quem estiver preparado com esses pilares que vimos hoje, vai conseguir identificar o erro e garantir o ponto? Eu tenho certeza que sim. Fica aí o desafio. Bons estudos para todo mundo e a gente se vê na nossa próxima explicação.